meus irmãos, os nossos votos de muita paz, muita luz, saúde para nós e para todos os nossos lares. Hoje iremos falar sobre o livro do Espírito Joana de Ângeles, na psicografia do nosso irmão e querido Divaldo Pereira Franco, o livro Vida Feliz, que a autora Joana de Ângeles traz para nós belíssimas orientações. Orientações preciosas para nos tornarmos caminhantes mais calmos, mais tranquilos, diante do nosso progresso, diante da estrada do progresso espiritual que cada um de nós tem e deve seguir rumo ao aperfeiçoamento espiritual. No livro, a autora Joana de Ângeles vem trazendo para nós orientações sobre o dia a dia, sobre as nossas relações, as adversidades de carismas, os comprometimentos e os compromissos que nós encontramos na nossa jornada espiritual aqui na Terra, revivendo todos os momentos com aqueles que o universo coloca junto conosco nessa estrada para trilharmos e acertarmos tudo que deve ser acertado, de outras paragens, de outras encarnações, e é claro, nos dando a oportunidade dos acertos daqueles comprometimentos que assumimos ainda nessa encarnação. A autora espiritual Joana de Ângeles é muito atual nas suas orientações, assim como Emmanuel também nos favorece bastante com orientações que deveríamos seguir como cartilha para que pudéssemos ter dias mais felizes aqui na Terra. A primeira orientação da dona Joana de Ângeles, que nós destacamos do livro Vida Feliz: estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Por menor que seja, faze da tua contribuição um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes os acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento, é claro, para melhor. Neste parágrafo, o autor espiritual nos orienta com relação às oportunidades que nós temos, que a vida nos oferece, e é claro, as oportunidades que também conquistamos para o nosso burilamento espiritual. São as oportunidades que o universo coloca diante de nós para podermos aprender mais uma lição. Em todos os nossos encontros, nós falamos do valor da família, de como deve ser o nosso proceder e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, primeiramente dentro dos nossos lares. Já aprendemos também com o espírito André Luiz que a família consanguínea é o pródromo da família universal. Ou seja, nós buscamos esse aprimoramento, buscamos o aprendizado primeiro com os nossos irmãos que já nos acompanham, em alguns processos encarnatórios, e o nosso ministério vai se estender depois para o mundo. Mas é preciso que nós busquemos a vitória, que tenhamos o êxito, em primeiro lugar, com aqueles irmãos que comungam conosco, mais próximo de nós, nossa trajetória aqui no planeta, neste processo reencarnatório. Segundo os irmãos espirituais, eles nos dizem que nós, ao vencermos as dificuldades, que com o aprendizado com os nossos irmãos dentro dos nossos lares, no trabalho convencional, onde também passamos uma boa parte do nosso tempo com os nossos irmãos de jornada profissional, e até mesmo os nossos irmãos que comungam conosco da mesma filosofia religiosa, e em todos esses três segmentos e em tantos outros, nós encontramos, graças a essa diversidade dos carismas que existe, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm outro ponto de vista, e são nesses momentos, nesses diálogos, que nós vamos ter grandiosas oportunidades de aprendermos. Lembrando que não será sempre a nossa opinião que irá prevalecer, não será sempre os momentos em que nós estaremos certos, e é preciso que passemos a observar os nossos irmãos de jornada. E nessa orientação, Joana de Ângeles, ela nos orienta a aproveitarmos essas oportunidades. Para sermos mais compreensíveis, nós estamos nesse processo reencarnatório, meus irmãos, em busca das virtudes que nos tornarão espíritos mais iluminados.
nós estamos nesse processo encarnatório em busca das lições, né, que nos tornarão espíritos imortais ainda mais iluminados. E podemos sim, mesmo diante de tantas dificuldades nossas ainda, podemos sim galgar um momento espiritual diante do universo muito melhor e muito maior do que éramos e do que somos nesse momento. É preciso que nós aproveitemos o máximo possível dessas oportunidades, isso que está querendo dizer a nossa querida irmã Joana de Ângeles. E ela diz o seguinte: ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer em direção a Deus, né? Ou seja, buscar novas oportunidades e abraçá-las com carinho e dedicação. Essas oportunidades, meus irmãos, acontecem para o espírito imortal num momento em que ele está na prova. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações por enquanto, né? Que breve se tornará um mundo de regeneração, mas ainda estamos em meio a provas e expiações. E são essas provas e são essas dificuldades que nos fortalecerão ainda mais para podermos dar um passo acima, um passo à frente. E é isso que a autora espiritual quer nos dizer, que graças à bondade, justiça e misericórdia do nosso Pai, né, nos dando essa oportunidade de virmos a carne, de virmos a matéria, é que nós vamos nos tornar espíritos mais iluminados, né? É que nós vamos poder sonhar com estrelas mais cintilantes, que são as moradas que o nosso Pai tem preparado para todos nós, como nos disse o Mestre Jesus há 2000 e poucos anos, quando esteve entre nós, né? Que existem sim muitas moradas preparadas para nos receber no momento em que nós estivermos preparados, né? Tivermos com afinidade, tivermos condições espirituais o bastante para podermos morar, residirmos, né, nessas moradas, nessas residências, nesse mundo, nesses mundos maravilhosos que Deus certamente tem preparado diante de tantas galáxias, diante de tantos planetas, né? E tanta coisa boa que nós temos ainda para conhecermos. Então é preciso que nós comecemos esse despertar. Falamos às vezes da reforma íntima, da reforma interior, que é justamente para nos livrar desses empecilhos e desses delitos que nós cometemos no passado e que hoje podem ser a causa de nós estarmos com algumas aflições. Mas isso pode ser mudado, isso pode ser reparado. E é isso que a autora espiritual nos convida, que nós reparemos esses delitos, que nós possamos aprender com as lições do Evangelho do nosso Jesus e com elas crescermos e evoluirmos ainda nas relações, né, que nós temos nesses segmentos que falamos. Primeiro, na família consanguínea, no nosso momento do trabalho profissional e, é claro, na comunidade em geral, mas na nossa filosofia religiosa. Ela continua dizendo: vigia teus pensamentos e preserva os bons sentimentos. Quando uma ideia pessimista, ambiciosa, em demasia e extravagante persistir em tua tela mental, tem cuidado, pois poderás estar sob rude e insistente ação obsessiva. Faze silêncio interior e ora, resguardando nessa salutar energia, precatando-te, assim, da influência negativa. Então, quando o desânimo, como já dissemos em outros encontros, né, quando o pessimismo, ou quando o desejo de uma coisa que pode não ser boa, né, para nós nesse momento, quando esses sentimentos negativos, quando essas sensações inferiores começarem a tomar conta de nós, é preciso que nós nos aquietemos, é preciso que nós entremos no nosso quarto íntimo e é preciso que nós oremos, é preciso prece, é preciso oração, é preciso meditação. Já falamos em vários encontros, agora recentemente, sobre a mediunidade, que é um recurso que às vezes muito pouco usado por nós, né? Esse recurso que nos coloca diante do universo, que nos coloca diante dos imortais, dos irmãos espirituais que desejam profundamente nos ajudar, dos irmãos espirituais que têm, né, o objetivo, neste momento, estando na erraticidade, o auxílio a nós outros. É preciso que nesses momentos de tristeza, de cólera
ou qualquer tipo de desequilíbrio, que nós possamos abrir esse campo psíquico e buscar a presença desses irmãos espirituais. A mediunidade, meus irmãos, que todos nós temos como concurso divino, serve única e exclusivamente para o nosso progresso espiritual, para nos ajudar. Todos nós temos essa faculdade mediúnica, ou uma faculdade mediúnica. Basta que nós possamos usá-la da forma correta, no momento certo e sempre buscando essa comunhão com os irmãos espirituais. A autora Joana de Ângeles, ela fala que os processos obsessivos, que as ideias que muitas das vezes podem ser daqueles irmãos que já nos acompanham há algum tempo, irmãos que se comprometeram conosco ou se comprometeram junto, né, com a gente em alguns momentos aí, pelo processo reencarnatório, em outros momentos que tivemos aqui na Terra, são irmãos que muitas das vezes nos amam e querem ficar conosco, querem permanecer conosco de forma equivocada. Também temos nossos irmãos que não nos amam tanto assim e que persistem ao nosso lado, né, tentando alguma retaliação, alguma resposta, alguma coisa que fizemos em vidas passadas. Isso é um processo obsessivo, que nós vamos falar em outra ocasião, mas quando sentirmos essas sensações e analisarmos que podem não ser totalmente nossas, que pode haver algum tipo de relação com alguma sensação que não temos, algum pensamento que provavelmente não é nosso, eu não tenho esse pensamento sempre, é preciso a reação, né? É preciso nós sairmos da base, que é o que nós dissemos sempre, sairmos da base, elevarmos o nosso pensamento. Ah, mas eu tenho dificuldade, a gente ouve tantas pessoas falar isso, né? Ah, eu tenho grande dificuldade de meditação, eu tenho muito cuidado, tenho muito dificuldade de concentrar, eu tenho dificuldade em ler, eu tenho dificuldade em elevar o meu pensamento. Tudo, meus irmãos, é hábito, tudo é prática. Se nós praticarmos, se nós nos habituarmos a fazer isso, né, diariamente, isso se tornará uma coisa mecânica. Então nós vamos, através dessa busca, desse socorro, buscar, né, a orientação dos irmãos espirituais que estão sempre prontos a nos socorrer. Os irmãos que nós chamamos de obsessores, que são irmãos merecedores da misericórdia de Deus, assim como nós somos, que permanecem às vezes nos dando essas ideias negativas, são irmãos que receberão a orientação que eles precisam se fizermos, por exemplo, o culto do Evangelho do Lar em nossos lares, né? Fazermos a prece, colocarmos uma água para ser fluidificada, abrirmos o Evangelho. Esses irmãos também ouvirão a mensagem do Evangelho, esses irmãos também sentirão a presença dos irmãos espirituais que vão estar nos visitando naquele momento, e eles também serão atendidos. E com o passar do tempo, eles vão perceber a nossa mudança, se for sincera, lógico, e aí eles terão necessidade, desejo de seguir, né, pela erraticidade, pela espiritualidade, junto com os benfeitores espirituais que vêm nos auxiliar no nosso culto do Evangelho do Lar. Joana de Ângeles continua dizendo: ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflitosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Nós não podemos depositar nas mãos dos nossos irmãos a nossa felicidade. É isso que a autora está querendo dizer. Da mesma forma que não somos capazes de mudar a ninguém. Primeiramente, temos que mudar a nós mesmos e todas as nossas dificuldades. Se o nosso irmão de jornada, né, depois de ouvir as nossas orientações, se nossos irmãos de jornada, depois de terem o nosso auxílio, né, desejarem seguir os seus caminhos, que a cada um a sua escolha, o que nos resta orarmos por eles, darmos todos os recursos, permanecermos ao lado de cada um deles, mas é claro, sem que isso cause a nossa infelicidade, sem que isso se torne um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que cada um tem a sua essência, cada um é uma individualidade espiritual e cada um escolhe o caminho a seguir. Na parábola Os Trabalhadores da Vinha, Jesus nos explica perfeitamente, né, nessa parábola maravilhosa, que cada um tem o seu momento de despertar. Cada um levantar-se-á
mais cedo ou mais tarde, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu desejo. Cabe a nós, sim, o auxílio, o socorro sempre, o amparo sempre, mas sem que isso seja um entrave para o nosso crescimento espiritual. Amamos os nossos irmãos de jornadas e devemos continuar amando-os sempre, mas possibilitando a nós mesmos sempre um momento contínuo do nosso crescimento espiritual, né? Fazendo a nossa parte e amando, é claro, a nós mesmos, para podermos amar verdadeiramente, cuidar de nós mesmos, para podermos cuidar verdadeiramente dos nossos irmãos de jornada, mas sem o pretexto de querer mudá-los. Agora ela fala de uma virtude que chama-se paciência, né? Que é muito importante para todos nós em dias tão difíceis. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina, a paciência, a técnica de como se deve aguardar, quando se pode ter imediatamente o que deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Nos relacionamentos, que é o nosso grande desafio, a paciência, eu acho que é a maior de todas as virtudes, né? Ter calma, aguardar a compreensão do outro, ou até mesmo se ele realmente quer compreender acerca de determinado assunto, sem discussões. A discussão não leva ninguém a lugar sadio nenhum, né? A momento que possa prevalecer o bem, a concordância. A discussão é vazia diante de algum assunto que cada um vê de um ponto de vista diferente. Então nós temos que respeitar a opinião do outro, sem querer impor o nosso ponto de vista, a nossa ótica. Termos paciência também é esperarmos por aquilo que desejamos. Muitas das vezes o que nós desejamos não será para nós neste momento. Se vier ao nosso encontro, talvez não nos fará tão bem quanto deveria fazer se viesse no momento correto. Então é ter calma, é ter paciência, esperar, orar e trabalhar sempre, né? Essa é a grande orientação dos irmãos espirituais. Por fim, a última orientação da nossa querida Joana de Ângeles: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho que te encontras, a cidade onde resides são oportunidades de treinamento para a tua evolução, né? Os amigos que tu tens, tu podes escolher, mas a casa onde tu nascestes é a casa que Deus escolheu, que vai te dar a oportunidade para o seu aprimoramento espiritual. Muitas das vezes o trabalho onde nós estamos é o trabalho ideal, que vai nos treinar, né? Para sermos pessoas melhores e mais compreensivas. Quantos diálogos nós temos com os nossos irmãos que nasceram dentro da nossa família, dentro dos nossos lares? Diálogos mais francos e, em alguns momentos, que não deveriam ser tão francos assim, né? E nós não temos a mesma liberdade de fazer com os nossos irmãos do trabalho, por exemplo. E assim também com os nossos irmãos da filosofia religiosa. Em casa temos mais liberdade para lidarmos com os nossos irmãos, mas que essa liberdade seja usada de uma forma edificante, né? Sem abusarmos dela. E não temos essa mesma liberdade no trabalho. Lá temos que ser mais comedidos. E assim também na nossa filosofia, na nossa religião, na comunidade. Nós temos que ter esse cuidado em todos os setores onde nós nos projetamos, porque são esses setores onde nós nos encontramos, como diz Joana de Ângeles, na cidade onde nascemos, com o trabalho que nós temos e, acima de tudo, com a família que nós temos, é que nós vamos ter essa oportunidade que nós precisamos do nosso tão necessário crescimento espiritual, através da tão necessária reforma íntima. Então, meus irmãos, fica o nosso recado de hoje, né? De podemos sim termos uma vida feliz, podemos viver bem ou um bem viver. Isso depende única e exclusivamente do nível de compreensão nossa para com as nossas conquistas. Isso depende do nível de compreensão nossa para com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, né? Não colocar na mão dos outros a nossa felicidade, mas ser instrumento sim para a felicidade dos outros, né? É muito importante nós nos atentarmos
que serão nos relacionamentos, nas diferenças de pontos de vista, de opiniões, é que nós iremos fazer essa análise até onde ou até quando nós estivermos certo em uma situação, né? Então, ouvir o outro, ouvir os nossos irmãos com calma, analisar, né, cada situação de acordo com o momento atual. Última orientação da nossa querida irmã Joana de Ângeles é que nós não temos o direito de julgar a ninguém, porque nós não sabemos do histórico espiritual, nem mesmo dos nossos irmãos que nasceram dentro dos nossos lares. Assim como eles também não sabem das nossas dificuldades que trouxemos do passado, da nossa essência espiritual. Então não cabe a ninguém julgar o outro irmão de jornada, porque quem nos conhece profundamente é Deus, o nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia, e é Jesus, o nosso Mestre tão amado. Vamos ficar por aqui hoje. Nosso desejo sincero de muita paz, de muita luz e, é claro, saúde para todos nós. E que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre.